de tratar conosco, de abençoar a nossa vida, trazer luz ao nosso coração pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. É a primeira vez que eu venho aqui na congregação esse ano de 2026, então desde já quero desejar aos irmãos que a graça do Senhor esteja sobre vocês ao longo de mais uma temporada, que muitas realizações venham, que muitas alegrias o Senhor conceda a cada um dos irmãos, nas lutas que eu sei que cada um dos irmãos enfrentam, em suas famílias, nas suas lides profissionais, aqui na igreja. Com certeza vocês têm aí alguns desafios, mas nada é tão grande, ou tão poderoso que possa nos desanimar diante do Deus que nós servimos e diante dos propósitos que Ele tem, das coisas que Ele é capaz de fazer. Então, que os irmãos recebam essas palavras em seus corações, e vamos abrir as Escrituras nesse momento, no texto que vai servir como base para a nossa mensagem nessa noite, Atos capítulo 14, do verso 8 ao verso 18. Atos 14, do verso 8 ao verso 18. Palavra de Deus, assim nos diz: em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levanta-te direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Senhor Deus, nós estamos reunidos como o povo do Senhor, e é tão bom rever irmãos queridos e saber que o Senhor realiza a tua obra no coração deles. E saber que o Senhor nos tirou do mundo onde nós estávamos perdidos, sem direção, e nos trouxe, ó Deus, para uma compreensão muito mais profunda, para um relacionamento verdadeiro, genuíno, com o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos criou, e porque o Senhor teve misericórdia de nós quando nós pecamos, estendeu a mão, nos libertou do lamaçal, do pecado, nos tirou do buraco onde nós estávamos, abriu os nossos olhos, nos deu vida, vida eterna e vida abundante. E agora, ó Deus, que nós estamos nessa trajetória gloriosa, na trajetória cristã rumo ao céu, o Senhor também anima o nosso coração para que venhamos a compartilhar aquilo que o Senhor tem feito conosco, com pessoas inclusive que não conhecem o Senhor, que estão distantes e que precisam ser alcançadas pela tua graça. Que o Senhor use, ó Deus, esta tua igreja, abençoe esse lugar, Senhor. Abençoe estes irmãos, ó Pai, para que aqui o Evangelho floresça, cresça, se desenvolva, e para que, ó Deus, estes irmãos que têm congregado nesse lugar sejam ricamente abençoados, edificados, com cada palavra aqui ministrada, com os sacramentos celebrados, mas também, ó Deus, com esse momento importante de comunhão, de troca de experiências. Que
Que o Senhor fale ao coração deles e que o Senhor também faça com que eles sejam agentes teus para proclamar ao mundo as tuas grandezas, e que outras pessoas eleitas do Senhor se acheguem a Ele, se juntem a nós, e assim, ó Deus, venhamos a oferecer culto a Ti numericamente, ó Pai, com uma consciência muito clara também daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor pode fazer. Em Cristo Jesus, fala ao nosso coração agora, instrui as nossas vidas, é o que nós te pedimos, agradecidos e humildemente. Amém. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os em todas as coisas, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Certamente nós temos em vista estas palavras ditas pelo Senhor Jesus, num evento que nós conhecemos como a grande comissão, no momento em que ele estava se despedindo dos seus discípulos, depois de ter convivido com eles intensamente nesse mundo, e partindo para os céus, prometendo que um dia haveria de voltar, mas não sem antes cumprir os propósitos que Deus tem, que é justamente de alcançar pessoas, gente de toda tribo, língua, raça, nação, gente que precisa conhecer a verdade e precisa ter o seu coração transformado para então fazer parte da família de Deus. Sempre foi um propósito do Senhor, isso sempre esteve na mente de Deus. Quando nós vamos, por exemplo, ao livro de Apocalipse, encontramos esse registro lá. João tem uma visão do céu e ele diz: eu vi multidão, milhões de milhões, milhares de milhares de pessoas reunidas, gente de toda língua, tribo, povo e nação, e eles estavam lá adorando ao Pai e ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. Portanto, o propósito de Deus é formar um grande povo, reunir esse povo e por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, ser então adorado. O momento em que nós vivemos, a era em que nós estamos na história, permite que venhamos a pregar o Evangelho e dá, de fato, um espaço para que pessoas se arrependam enquanto é tempo e se voltem para Deus. Isso, aliás, foi lido no início também do nosso culto, aqui na liturgia, pelo nosso irmão Célio, não é? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a recomendação que vem dos céus, essa é a palavra que vem da parte de Deus. Meus irmãos, quando observamos o contexto do texto que nós acabamos de ler, nós vamos considerar que o apóstolo Paulo estava aqui na sua primeira viagem missionária. Ele estava na companhia de Barnabé, lembram? Ele estava sendo um agente de Deus aos gentios, pregando o Evangelho na região da Galácia, da Ásia Menor. Muitas vidas, igrejas começaram a ser organizadas fora dos limites de Israel, para a glória de Deus. Era um modo de o Senhor demonstrar o seu interesse em alcançar as nações. E nós aqui como igreja temos isso como parte da nossa missão fundamental, não é verdade? Pregar o Evangelho. Todos os irmãos anseiam no seu coração que Deus traga crescimento saudável para essa congregação, não é? Que outras pessoas, famílias sejam alcançadas e venham a crer e se juntem a nós nesse serviço que nós aqui também prestamos. Mas para que a nossa pregação do Evangelho seja efetiva, é muito importante que nós compreendamos algumas coisas acerca de Deus, acerca dos homens, das pessoas, porque nós inclusive pregamos para diferentes públicos, não é verdade? O apóstolo Paulo, que era um grande missionário, dizia: eu, quando estava com os gentios, me fazia de gentio para ganhar o gentio, ou me fazia de judeu para ganhar o judeu, eu me passava por forte para ganhar o forte e por fraco para ganhar o fraco. Paulo não manipulava a mensagem do Evangelho, ele não alterava uma vírgula do conteúdo daquilo que precisava ser dito, mas ele se adaptava, ele pessoalmente, a diferentes grupos de pessoas, no sentido de se identificar com elas, ganhar a confiança delas e então transmitir o Evangelho com a profundidade e a necessidade do momento. Pois é, meus irmãos, diante disso nós precisamos aqui fazer algumas considerações. Quando o apóstolo Paulo e Barnabé chegam em Listra, eles estão diante de uma cidade pagã. Pessoas que têm uma tradição religiosa, mas muito distante, muito diferente daquela que era apresentada pelo Evangelho de Jesus Cristo e até mesmo pela tradição judaica. E aqui a gente percebe que o apóstolo Paulo usa um método. Sim, aqui tem estratégia, tem método,
na maneira que ele vai expor a verdade de Deus e na consideração que ele tem por aquele público específico. Eu quero dizer 3 verdades aqui, irmãos, acerca do homem sem Deus que nós precisamos considerar, tá? Uma delas, a primeira delas, é que o homem sem Deus não consegue discernir a verdade com exatidão. O homem sem Deus não tem uma compreensão clara, exata, acerca de Deus, acerca do mundo ou acerca de si mesmo. Isso é um fato. Vejam como estas pessoas aqui em Listra se mostram atrapalhadas na tentativa de compreender o que aconteceu diante dos seus olhos. E o relato, a narrativa pura e simples, vai nos mostrar que havia ali um homem que não andava desde o nascimento. Era um homem paralítico, era um homem aleijado, e as pessoas conheciam aquele homem. Tá? O impacto daquele milagre foi muito grande, porque se aquele homem tem um histórico assim, desde o seu nascimento, isso era muito provável que, por ser uma pequena vila, uma cidade muito pequena, não é? Não exatamente esse conglomerado que nós temos hoje, não exatamente uma grande metrópole urbana como acontece na cidade de São Paulo, né? Mas aqui o que nós temos, irmãos, são pequenas cidades, pequenas polis, pequenas colônias, em que as pessoas se conhecem. E vejam que mesmo em um contexto de uma cidade grande como a nossa, às vezes a gente conhece algumas pessoas carentes, não é? Nós passamos diante de algumas pessoas, alguns mendigos pela rua, e às vezes eles estão sempre no mesmo lugar, estão sempre naquele bairro, naquela rua. A gente passa e já até conhece a fisionomia e sabe de quem se trata e as carências e as pendências que aquela pessoa tem. Então aqui estava um homem, meus irmãos, debilitado. Aqui estava um homem com deficiências, um homem com limitações, conhecido da sua comunidade. Então aquelas pessoas que veem a operação do milagre nem questionam que o milagre aconteceu. Elas não estão nesse sentido com o coração tão endurecido como, por exemplo, os fariseus que negavam os milagres que Jesus fazia diante deles. Não, elas não questionam isso porque elas conhecem aquele homem, elas sabem que aquele homem era um homem debilitado desde o seu nascimento. E, portanto, havia um milagre ali. A questão é, como é que a gente vai interpretar o que aconteceu? Tá? Então, a dificuldade que aqueles homens têm é uma dificuldade de interpretação, é uma dificuldade de hermenêutica. Eles não negam o fato. Um homem que não andava começou a andar. Aconteceu algo extraordinário aqui, mas qual é o significado disso? A quem que eu dou glória? Quem fez? Quem é o autor disto? Essa é a pergunta fundamental que eles não sabiam responder. Ok? Então, diante desse fato, como é que eles reagem? Vejam vocês aqui, novamente, o verso 8 na narrativa, verso 8 a 10 diz que em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado. Veja, era um costume já. Aquele homem estava sempre ali, paralítico desde o seu nascimento, que nunca tinha conseguido andar. É uma ênfase do autor. Esse homem ouviu Paulo falar, ou seja, Paulo foi ali, pregou o evangelho. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Olha só, irmãos, o homem saltou e começou a andar. Um homem que nunca tinha andado saltou e começou a andar. Então esse é o fato que está descrito aqui no texto. Como é que as pessoas vão reagir a esse fato? A reação deles nós encontramos no verso 12, ó. A Barnabé eles chamavam Júpiter, a Paulo eles chamaram Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. E lá no verso 18 também é dito que foi com dificuldade que Paulo e Barnabé impediram aqueles homens de lhes oferecer sacrifícios. Então, irmãos, veja que o homem sem Deus, ele deturpa a verdade, ele inverte as coisas, ele deixa de dar a glória a Deus e transfere esta glória que deveria dar a Deus a outra pessoa, a outra figura. O homem sem Deus é profundamente idólatra, então vejam o privilégio que nós temos, porque nós estamos aqui como povo de Deus alcançados pela graça.
Nós poderíamos estar vivendo em profunda insensatez e loucura. Nós estamos aqui porque Deus trouxe a verdade dele ao nosso coração. Mas como estão os homens sem Deus? Os homens sem Deus estão mergulhados em folclore. Os homens sem Deus estão presos na sua imaginação fértil, estão criando, fabricando deuses no seu coração. Os homens sem Deus têm a necessidade de criar heróis, de cultuar a personalidade. Eles se entregam ao paganismo e à idolatria. Essa é a grande verdade. Quem não adora ao Deus verdadeiro, certamente está se prostrando a deuses falsos. Podem não ser exatamente os mesmos deuses da mitologia grega. Aliás, me permitam explicar isso aqui. Vejam que o apóstolo Paulo é chamado de Mercúrio. E Barnabé, o companheiro dele, é chamado de Júpiter. Estranho isso, não é? A gente conhece esses nomes pelos planetas do sistema solar, né? Júpiter e Mercúrio. Mas por que esses nomes são dados a eles? O que é que isso significa? Meus irmãos, aqui nós temos o reflexo de uma cultura pagã dos gregos que foi incorporada pela cultura romana, certo? Esses nomes aqui em grego, né, vamos dizer assim, na cultura grega, eles seriam o equivalente a Zeus e Hermes. Olha que interessante. Zeus e Hermes é transformado aqui na cultura romana em Júpiter e Mercúrio. São os nomes romanos para os antigos deuses gregos, da mitologia grega. Júpiter, inclusive, pense o seguinte: Júpiter é o nome que é dado ao maior planeta do nosso sistema solar. Então é só para você ter em mente isso, porque para os antigos ali daquela região, Júpiter era o nome do maior deus do panteão que eles tinham em mente. Então Júpiter seria o equivalente a Zeus, o maior deus do Olimpo, né? O grande comandante de outro número também muito grande de deuses, de falsos deuses. E Hermes seria o deus que interpretava. É daí que vem a palavra hermenêutica, inclusive, que a gente utiliza associando a interpretação. Muito provavelmente o que acontecia era, como o apóstolo Paulo era o mais falante, como Paulo era mais hábil em transmitir a pregação, em interpretar as escrituras, eles associaram Paulo a Hermes ou a Mercúrio e associaram Barnabé a Júpiter ou a Zeus. Mas o fato, irmãos, é que eles estavam com a visão distorcida. Corria a história naqueles tempos de que antes mesmo desse encontro aqui com a verdade de Deus, com o evangelho que Paulo traz, aqueles homens tinham sido convencidos pela cultura pagã deles, de que em determinado momento passado, os deuses tinham vindo até aquele lugar, os deuses tinham estado entre os homens, e os homens não o reconheceram, os homens não os abrigaram, os homens os rejeitaram, e com isso os deuses os puniram. Então havia essa crença antiga. Quando Paulo e Barnabé comparecem diante deles e realizam aquele milagre, trazendo a palavra poderosa que Paulo tinha, eles associaram essa visita a uma visita dos deuses. E disseram: os deuses, em forma de homem, vieram até nós. Então, para não cometer o mesmo erro dos seus antepassados, eles já trazem os seus sacerdotes, já começam a elaborar um culto para que Paulo e Barnabé, ficassem satisfeitos com eles. Vejam, irmãos, isso é uma total deturpação da verdade. O homem sem Deus não consegue discernir com clareza a verdade do Senhor. O apóstolo Paulo diz isso escrevendo aos Romanos, que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, que eles adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que eles se inculcaram por sábios e se tornaram loucos. É isso que o homem sem Deus faz. O homem sem Deus não tem um critério muito apurado. Ele não consegue filtrar a mentira e ficar apenas com a verdade. Isso é algo que nós alcançamos pela graça, pela misericórdia e pela bondade de Deus. Quando você for pregar o evangelho, quando você estiver diante de uma pessoa incrédula, entenda isso. Ela até pode ter algum discernimento, mas ela não consegue discernir a verdade com clareza. Deus vai nos usar como instrumentos e como agentes dele, para abrir a palavra no devido momento,
para fazer uma oração no devido momento, para trazer um aconselhamento, um esclarecimento que aquela pessoa precisa ter e que ela não vai conseguir alcançar sozinha, a não ser pela ajuda do Senhor, que usa a sua igreja, que usa o seu povo, que usa os seus servos para alcançar esse objetivo. Não temos como requerer que o homem que está distante de Deus consiga compreender coisas que só são compreendidas espiritualmente. Certo? Então esse é um primeiro critério, ou um primeiro pressuposto que nós temos que ter na nossa mente, e que é demonstrado aqui no texto. O homem sem Deus não consegue discernir perfeitamente a verdade de Deus. Segundo ponto importante aqui, é que o homem sem Deus consegue, olha só, o que eu vou dizer agora vai parecer até um pouco contraditório, mas o homem sem Deus consegue perceber alguns elementos importantes da verdade. Estranho, né? Mas o que eu disse primeiro foi: o homem sem Deus não consegue discernir com exatidão, com precisão as coisas. O que eu estou dizendo agora é: o homem sem Deus até consegue discernir alguns pontos de verdade, perceber alguns elementos. Isso não é suficiente para a salvação deles, mas eles conseguem, e com isso, quando nós vamos pregar o Evangelho, nós podemos estabelecer com qualquer pessoa o que a gente chama de pontos de contato. Certo? O que eu estou dizendo é o seguinte, irmãos: mesmo que você esteja diante de uma pessoa que nunca abriu a Bíblia, que nunca esteve numa igreja, que não conhece nada acerca de Jesus ou da fé, nós temos com essa pessoa alguns pontos em comum, e nós podemos explorar verdades que existem na cabeça e no coração dela, o que ela não vai conseguir fazer sozinha, mas nós podemos esclarecer. Então, o homem sem Deus consegue perceber alguns elementos importantes da verdade. Vejam aí, por exemplo, eu destaco aqui para vocês o verso 11, que diz que quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram. O que é que eles gritaram? Em língua licaônica, que era a língua deles, nativa, eles gritaram: os deuses em forma de homens desceram até nós. Eu pergunto para vocês, tem alguma verdade nisso? Os deuses em forma de homens desceram até nós? Repare, eles estão deturpando tudo. Eles são idólatras. Nós não podemos concordar com essa visão, nem com a religião deles, nem com o paganismo deles. Mas quando eles dizem assim: os deuses em forma de homens desceram até nós, isso aconteceu alguma vez? Tem alguma coisa semelhante com isso na história? Quem é que Paulo estava pregando? Paulo estava pregando Jesus Cristo. E quem é que Jesus Cristo é? Jesus Cristo é Deus. E o que é que Deus fez em Jesus? Ele desceu até nós. Ele esteve entre os homens. E ele realizou milagres como aquele que Paulo havia realizado. Milagres até maiores do que aquele. Então, essas pessoas estão confusas. Elas estão falando coisas absurdas em relação a Paulo e Barnabé. Mas existe um elemento de verdade aqui. Elas conseguem perceber na sensibilidade delas deturpada, de que sim, é possível que Deus caminhe entre os homens. É possível que Deus interaja com os homens. É possível que Deus realize milagres entre os homens. E eles reconhecem também, no fundo do coração deles, eles reconhecem: isso aqui que aconteceu agora não é algo dos homens, não é algo comum. Isso que aconteceu diante de nós é algo diferente, é algo especial. E isso é obra divina. Ok, eles estão errados em atribuir aos deuses, mas é obra divina. É o poder de Deus diante deles. Quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente tem que reconhecer que as pessoas, elas não são tolas da maneira como às vezes se pensa. Elas são capazes de ver vultos de Deus na história. Elas são capazes de perceber que a mão de Deus está presente de alguma maneira. É que o que elas fazem com aquilo não é necessariamente correto. Mas quando eles dizem: os deuses em forma de homens desceram, eles criam para Paulo e Silas uma boa condição de dizer: nós não somos esses deuses que vocês pensam.
Mas nós estamos apresentando, de fato, o Deus verdadeiro que veio até nós. Não é verdade? Não é uma porta que se abre para isto. Então, irmãos, aliás, diga-se de passagem, o que aqueles homens também fazem? Eles buscam um sacerdote, não é? E esse sacerdote, responsável pelo templo deles, comparece e vai ali para oferecer o quê? Sacrifícios. Irmãos, por que eles fazem isso? Reparem, as religiões pagãs, as religiões diversas na história da humanidade, são compostas de homens e mulheres que reconhecem que existe algum problema a ser corrigido entre nós e Deus. E boa parte dessas religiões tentam resolver esse problema, esse drama, oferecendo o quê? Sacrifício. Então são animais que morrem, por exemplo, sacrificados, né? Para que o pecado seja expurgado, a culpa seja paga, a dívida seja paga. Ora, será que há algum elemento de verdade aqui de novo? No momento em que os homens tentam resolver o problema com Deus, buscando algo na religião, X ou Y, buscando oferecer um sacrifício tal ou qual, eles estão tentando à sua maneira resolver uma pendência que eles entendem que existe, e usam o sacrifício como um instrumento para isso. Mas qual é o único e verdadeiro sacrifício que pode ser capaz de redimir o homem do seu pecado? É justamente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Você percebe? Há uma verdade de Deus que predomina no universo. Essa verdade de Deus que predomina no universo é distorcida pelos homens que estão distantes de Deus. Mas mesmo distantes de Deus, eles carregam uma semente no coração deles. E essa semente de verdade que existe no coração deles, eles vão transformar em religiões falsas, em segmentos estranhos. A compreensão deles está errada. Então, por causa disso, é necessária a pregação do Evangelho. Porque o Evangelho coloca as coisas no seu devido lugar. O Evangelho vai harmonizar uma mente que está confusa. O Evangelho é aquilo que vai trazer luz para uma vida, para que a pessoa entenda o seguinte: olha como eu estava enganado. Eu pensava que eu estava servindo a Deus, mas não estava. Eu achava que iria para o céu porque eu era religioso, mas não, eu não estava indo para o céu porque eu era religioso. E eu sabia que tinha um sacrifício que precisava ser feito, mas esse sacrifício não é feito por mim. É feito pelo Filho de Deus, que se ofereceu em meu lugar. Eu gostaria de ter acesso a Deus, mas na verdade foi Deus que veio a mim. Foi Ele que me buscou. Uma das grandes diferenças, aliás, a maior, eu diria, entre o cristianismo e todas as outras religiões desse mundo, irmãos, é justamente essa. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. O cristianismo, ele parte do ponto de vista da graça, não das obras. Qualquer outra religião que não é o cristianismo vai dizer para você que você pode se achegar a Deus, que você tem 5 passos para ir em direção a Deus, que você pode fazer tantas obras para se chegar a Deus, que você pode evoluir e progredir no seu caminho, no seu espírito, que você pode acessar a verdade e ter uma comunicação direta com a divindade. E então as religiões falsas, elas vão colocar um peso grande naquilo que você pode fazer, nas obras que você pode praticar, em como você pode resolver o seu problema. Qual é a diferença no cristianismo? No cristianismo a gente diz o contrário. No cristianismo a gente diz assim: a nossa salvação, ela vem pela graça. Não sou eu que vou até Deus. Em primeiro lugar, é Deus que vem até mim. Eu não fiz inúmeras coisas para me achegar a Deus. Deus se achegou a mim, transformou o meu coração, me chamou pelo nome, me trouxe para o seu reino, para o reino do seu amor. Então, no cristianismo, a relação com Deus começa nele. A salvação começa nele. A glória é toda dele. Nas religiões não cristãs, os homens são colocados em destaque. As religiões não cristãs são todas antropocêntricas. No cristianismo não. No cristianismo é tudo pela graça. É tudo preparado, é tudo providenciado por Deus. Então o homem sem Deus, ele até consegue perceber alguns elementos de verdade.
Se você avançar um pouco no livro de Atos, você vai se lembrar que, em outra ocasião, o apóstolo Paulo chegou a Atenas. E quando ele chegou a Atenas, vocês lembram o que aconteceu ali? Ele aguardava alguns dos seus companheiros e começou a passear pela cidade. Ele começou a andar pela cidade. Sabe o que a Bíblia diz? Que o espírito de Paulo se indignou profundamente com a idolatria presente na cidade. Bom, mas Paulo ali novamente foi estratégico. Por quê? Porque Paulo começou a pensar, começou a ponderar como um crente maduro que ele era. E ele encontrou uma forma de comunicação para alcançar o coração dos atenienses. Ele não conseguiu alcançar o coração de todos eles, mas alguns ficaram bastante mexidos com o que Paulo disse. E o que foi que Paulo percebeu ali, irmãos? Vocês lembram o discurso dele, pelo menos parte do discurso? Ele chega lá e diz assim: senhores atenienses, em tudo eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Opa, um ponto de contato importante. As pessoas são naturalmente religiosas. As pessoas têm um senso da divindade na sua alma, no seu coração. As pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus e tentam desesperadamente cultuar a Deus, mas elas não sabem como. Paulo diz: olha, eu vejo que vocês são religiosos. Eu vejo que vocês são pessoas respeitáveis que estão procurando, do seu jeito, encontrar a Deus. Ele usa isso. Mas ele usa um outro elemento também. Paulo observa que eles colocam altares, não é? Eles dedicam vários altares ali às divindades que eles adoravam. Eles erguiam esses altares, ou seja, eram pessoas que pensavam em culto. Eram pessoas que pensavam em culto. Você já parou para pensar? Mesmo quem não serve o Deus verdadeiro, está sempre pensando em culto. Está sempre tentando adorar alguma coisa. Está sempre em busca de algo assim sobrenatural, transcendental, de alguma maneira. Mas mesmo os materialistas estão cultuando algo também diferente. Mas as pessoas são religiosas. Elas têm a semente da religião no coração delas. Elas precisam de Deus e sabem disso. Paulo diz: eu vejo que vocês são religiosos e eu vejo a intenção, o cuidado que vocês estão tentando demonstrar de não deixar faltar um Deus, né? de adorar os deuses que vocês acreditam existir. Mas aí Paulo vai usar um outro aspecto. Ele diz: tem um altar que vocês ergueram e eu prestei atenção. E um altar diferente, que tem uma inscrição ao Deus desconhecido. Eles ergueram altares para vários deuses, e como eles eram pagãos, eles ficaram com medo de ter esquecido alguma divindade ali. E eles disseram: olha, pode ser que tenha alguma divindade. Irmãos, olha que interessante isso. Eu sei que Paulo está profundamente indignado, e você pode se indignar contra a falsidade, contra a mentira, contra a falsa religião, contra a manipulação, contra a distorção. A gente pode se indignar, mas Deus nos dá a capacidade e a inteligência de usar coisas em nosso favor. Ali, vejam bem, Paulo vai dizer: eu percebi que vocês ergueram um altar a um Deus desconhecido. Quando aqueles homens atenienses fizeram isso, o que eles estão declarando? Eles estão declarando a sua limitação, não é? Você consegue perceber isso? Nós somos limitados, nós não temos o conhecimento da verdade toda. Quem sabe existe um Deus que a gente não conheça. Isso é um reconhecimento da limitação humana, querendo ou não. E Paulo diz: opa, é verdade, olha aí, tem um ponto de verdade aqui. Existe um Deus que vocês não conhecem, eu quero falar sobre ele. Sabe esse Deus desconhecido? Eu quero apresentar esse Deus para vocês, porque os outros vocês já conhecem, né? Mas eu quero falar desse Deus desconhecido. Gente, isso é extraordinariamente inteligente da parte de Paulo. É o Espírito Santo usando o seu servo para pregar o Evangelho. Portanto, o que eu quero dizer para os irmãos aqui é que nós também podemos ser hábeis. Nós podemos ser hábeis, irmãos, para aproveitar elementos da nossa realidade de vida, da nossa cultura, coisas que as pessoas entendem. Porque às vezes a gente pensa que as pessoas que não conhecem a Deus, elas são totalmente tolas. Parece que elas não conhecem absolutamente nada. Não, existem verdades que estão lá e podem ser usadas.
Mesmo pessoas sem Deus sabem o valor da humildade, sabem o valor do amor, sabem o valor da paz. Eu não sei, a gente pode usar aspectos, virtudes que as pessoas podem ter, até pela graça comum. São pessoas inteligentes, são pessoas bem-aventuradas em algum aspecto, felizes em algum aspecto, e nós podemos aproveitar isso para comunicar a verdade de Deus. Veja que, por exemplo, olha, no verso 16 e 17, Paulo pregando já, ele diz assim: nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Está vendo? Então Paulo diz assim: olha, vocês não sabem, mas sabe a alegria que vocês já tiveram na vida, da fartura, da colheita? Isso vem de Deus. Deus é que dá as estações, Deus é que manda a chuva, e Deus já fez tudo isso por vocês, sabiam? Essa é a comunicação de Paulo ali com eles, né? Com aqueles homens. Do mesmo jeito que pregando lá em Atenas, Paulo usa até mesmo os poetas gregos. Ele diz assim: como alguns dos vossos poetas têm dito, em Deus existimos, em Deus nos movemos. Ele usa os poetas gregos para falar para os gregos. Percebeu? É a fórmula de Paulo de dizer o seguinte: olha, mesmo quem está distante de Deus, às vezes pode emitir alguma verdade, pode dizer alguma coisa que preste, alguma coisa útil, e eu me aproveito disso para pregar o evangelho para aquele indivíduo. A gente não pode esquecer de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, filhos do reino, com a missão de pregar o rei, de anunciar a Jesus. Então, para que essa oportunidade seja bem aproveitada, vamos prestar atenção nisso. O homem sem Deus não consegue discernir a verdade toda, mas o homem sem Deus consegue perceber alguns elementos importantes da verdade. O terceiro ponto é que o homem sem Deus só pode ser liberto pela verdade do evangelho. E aqui o evangelho é diferente de tudo. Eu não vou conseguir ser salvo por algumas coisas que eu entendo. Eu não vou conseguir ser salvo se eu praticar algumas boas obras. Eu não vou conseguir ser salvo construindo o meu próprio caminho para Deus. Eu não vou conseguir ser salvo erguendo a minha torre de Babel até o céu. Não é assim que funciona. Nós só vamos obter a salvação, como nós já explicamos aqui, pela graça e pela compreensão do evangelho no seu cerne. Quer ver o que é que o evangelho é? Dê uma olhada comigo nos versos 14 e 15. Olha só, essa é a palavra central aqui da pregação, hein? Porém, ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé, rasgando as suas roupas. Por que eles fizeram isso, rasgar as roupas? Porque aqueles homens queriam adorá-los. E rasgar a roupa era uma questão da cultura judaica. Quando eles rasgam as roupas, eles estão mostrando assim, indignação, certo? Eles estão lamentando, eles estão mostrando tristeza e discordância daquele ato ali, que eles, idólatra, que os pagãos queriam praticar. Pois é, então verso 14, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isso? Agora olha só a pregação: nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Essa é a preocupação central de quem prega o evangelho. Quem prega o evangelho deseja que Deus transforme, converta o coração das pessoas, tirando elas do erro, da angústia, da falsa religião, para que vocês se voltem desses falsos deuses, desse pecado em que vocês estão, para o Deus vivo e verdadeiro, que criou, que sustenta todas as coisas. E isso só vai acontecer, nós sabemos, através de Jesus Cristo. Então vejam, evangelho, irmãos, pressupõe conversão. Se convertam. Anunciamos essas coisas para que vocês se voltem de onde vocês estão, para cá.
Se convertam ao Deus vivo e verdadeiro. A pregação do Evangelho vai conclamar os homens à mudança, à inserção em uma nova mentalidade. É o abandono de um antigo estilo de vida e é o assumir de um estilo de vida totalmente diferente. É o sujeito que agora passa a ser uma nova criatura. É o sujeito que agora recebe uma nova natureza. Eu já não sou quem eu era. Eu sou diferente. Eu já não adoro, eu já não vivo da maneira como eu adorava ou vivia. Agora, com o Evangelho, nós podemos ver as coisas com muito mais clareza e nitidez. O Evangelho acaba com a distorção, com a deturpação da verdade. O Evangelho agora nos coloca no centro, no caminho. Ele nos coloca na trajetória adequada. Ele nos faz enxergar a Deus e a nós mesmos da maneira correta. Agora eu não endeuso mais os homens. Agora eu não adoro falsos deuses. Agora eu não crio a minha própria religião. Eu não ando segundo os meus próprios caminhos, critérios e interesses. O Evangelho faz com que eu olhe para Deus e entenda: há um Deus que criou todas as coisas, há um Deus que manda chuva, há um Deus que move as estações, há um Deus que enviou o seu Filho para descer até nós e assumir a nossa natureza e morrer por nós, sacrificando-se com um sacrifício perfeito. E a este Deus agora eu me devoto, eu me consagro, eu me volto com fé e em arrependimento. Mas é tão difícil para o homem dar esse passo, entender isso, que mesmo com todas as explicações, com todo o esforço de Paulo e Barnabé, o texto diz: era com muita dificuldade ainda que eles conseguiram impedir a multidão de lhes oferecer sacrifício. Imagine só, Paulo e Barnabé estão dizendo: nós não somos deuses, nós não queremos esse tipo de adoração, nós estamos anunciando o Deus que merece isso, mas não somos nós. E os homens estão ali insistindo, eles estão tão convictos, são tão insistentes na fé deles, que eles estão ainda tentando de alguma forma oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé. Pois é, meus irmãos, mas o homem sem Deus só pode ser liberto pela verdade do Evangelho. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Não tem nada nesse mundo que possa tirar o homem dessa escravidão, senão o Evangelho. Senão o Evangelho. É o Evangelho que vai transformar a vida das pessoas. É o Evangelho que vai transformar o lar das pessoas. É o Evangelho que vai fazer com que as pessoas tenham um rumo diferente. É o Evangelho que vai trazer alegria, paz e esperança aos corações. A falsa religião não faz isso, mas o Evangelho faz. Jesus Cristo faz. E quando nós agora vamos participar da Santa Ceia do Senhor, vamos ter em mente, meus irmãos, o que foi que nos salvou, o que foi que nos trouxe a esse lugar. Não foi o sacrifício pagão, não foi o sacrifício de animais, mas foi o sacrifício do Filho de Deus, que se tornou um de nós, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Se antes não podíamos entender, agora entendemos isso. E essa compreensão traz paz para o nosso coração.